batismo de Jesus, né? É o título aí. Mateus 3,13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João, João Batista, o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vou dar uma paradinha aqui. João Batista, ele era primo do Senhor Jesus, tá? A mãe de João Batista, Isabel, ela ficou grávida e ela não podia engravidar, ela era estéril. E Zacarias, o marido de Isabel, ele fez uma oração a Deus. E a Bíblia fala que um dia que Zacarias entrou no templo, no santuário, para poder oferecer o holocausto a Deus, um anjo lhe apareceu, dizendo que ele teria um filho, que a esposa dele, Isabel, iria engravidar, e que ela teria uma criança, e que ele se chamaria João Batista. E então, Isabel, ela engravidou, tá? E quando ela estava de mais ou menos uns 6 meses, ela recebeu a visita de Maria, no caso aí, a parente dela, e Maria, ela já se encontrava grávida do Senhor Jesus. Maria já estava grávida do Senhor Jesus. E quando Maria se aproximou de Isabel, a Bíblia diz então que a criança que estava no ventre dela, no caso João Batista, ele se remexeu todinho, tá? O Espírito Santo naquela hora, tocou no ventre de Isabel, e aquela criança então ela foi ali revestida do Espírito Santo. Eu ouso a falar, pessoal, que dos nascidos de homem, o único que já veio ali já com a presença do Espírito Santo foi João Batista. João Batista ele foi um diferencial realmente na raça humana. A gente não pode comparar com Jesus, porque Jesus é Deus, então não tem nem como você comparar. E quando Maria se aproximou de Isabel, então o ventre dela se remexeu, e Isabel então se alegrou com a presença de Maria. Foi quando Isabel falou: bem-aventurada és tu entre as mulheres. E aí depois uma determinada religião até criou uma oração baseada nessa saudação de Isabel. E quando João Batista então ele já era adulto, João Batista ele anunciava o reino de Deus. Na verdade, o profeta Isaías, ele já tinha profetizado sobre João Batista, que João Batista era aquele que veio preparar o caminho para o Messias. E olha que coisa interessante, Jesus ele ainda não tinha dado início ao seu ministério, e João Batista já pregava o arrependimento, tá? João Batista ele pregava severamente contra os religiosos daquela época, e ele falava: vocês, raças de víbora, vocês devem se converter, vocês têm que mudar de vida. João Batista ele era ousado na pregação dele, ele era pesado mesmo. Ele falava para as pessoas: olha, se vocês não se converterem, vocês vão perecer no inferno. João Batista era rigoroso na pregação dele. E João Batista, ele batizava as pessoas, tá? Só que daí um dia que João Batista estava no Rio Jordão batizando, quem se aproximou dele? O Senhor Jesus. E olha que interessante, a Bíblia fala que Jesus foi até João Batista para que ele o batizasse. Só que João Batista já sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E quando Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado, João Batista não quis, não, que é isso? Ele até falou assim: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, eu é que preciso receber o seu batismo, e o Senhor vem a mim para que eu se batize, tá? E aí Jesus ele fala isso aqui, uma coisa interessante, ele fala no versículo 15, pessoal: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda o que? A justiça. Ou seja,
Jesus precisava ser batizado? Não, ele não precisava ser batizado. Jesus não. Mas ele fez aquilo justamente para deixar o exemplo para as gerações que viriam então após ele. Bom, primeira coisa, pessoal, o que significa a palavra batismo? A palavra batismo, ela vem do grego baptimos, tá? A palavra batismo, ela vem da língua grega baptimos. Baptimos significa sepultar. O que é batismo? Batismo é sepultamento. Quando uma pessoa se batiza, ela está sepultando. Nós sepultamos quem, pessoal? Uma pessoa que morreu. Você já viu algum vivo ser sepultado, pessoal? Não, vivo não é sepultado. Quando uma pessoa ela é sepultada, enterrada, é porque ela está o quê? Ela está morta. Então o que é o batismo? O batismo é o sepultamento da velha criatura. Quando uma pessoa se batiza, ela está sepultando a velha criatura que ela era, tá? Essa velha criatura são os costumes que ela tinha, são os comportamentos que ela possuía. Quando uma pessoa se batiza, é como se ela estivesse literalmente morrendo para este mundo, é como se ela estivesse morrendo, e então ela vai nascer novamente, tá? Aliás, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 2, olha o que Jesus fala aqui, ó. Vamos para João agora, João capítulo 2, aliás, capítulo 3, desculpe. João capítulo 3, vamos lá. Lá em João, o Senhor Jesus falou sobre isso para um homem muito importante. Olha só, João capítulo 3, você está em Mateus, passa aí, Marcos, Lucas, João. Lá em João capítulo 3, Jesus fala do batismo, e ele falou para um homem religioso, que era Nicodemos. Nicodemos, ele era um religioso. Nicodemos era como se fosse um pastor dentro da igreja judaica, tá? E olha o que Jesus falou para Nicodemos, ó, João capítulo 3, versículo 3 também. A isto respondeu Jesus, olha o que Jesus fala: em verdade te digo, que se alguém não o que, igreja? Não o que? Nascer de novo, não pode ver o que? Jesus falou assim, Nicodemos, se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode ver, não pode entrar no reino. Agora, olha que interessante, ó. Nicodemos, ele era um homem que ele ensinava na sinagoga. Nicodemos, ele era um professor. Nicodemos, ele era um pastor. Nicodemos, ele era um homem que ele tinha como função, a função de Nicodemos era de ensinar as pessoas o caminho do Senhor. E olha no versículo 4, a pergunta de Nicodemos, olha só, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Espera aí, o senhor disse que para entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer de novo? Mas como assim nascer de novo? Nicodemos não entendeu, aí ele completa falando assim, né, ó, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Espera aí, Senhor, como assim nascer de novo? Espera aí, mas nascer de novo quer dizer, então, como é que eu faço para entrar de novo na barriga da minha mãe? Olha só, espera aí, ele não estava entendendo, nascer de novo, espera aí, para mim ver o reino de Deus, para mim entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer, mas espera aí, eu sou já um homem velho, barbudo, adulto, como é que eu vou fazer para, né? Ele ficou confuso. Aí no versículo 5 Jesus responde para ele, ó, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer o quê? Não nasceu o quê? Da água. O que é se nascer da água? É o batismo.
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus estava falando a respeito do quê? Do batismo. O que é nascer de novo? É quando a pessoa se batiza. Quando uma pessoa ela é batizada, ela está, espiritualmente falando, ela está sepultando a velha criatura dela. Quando uma pessoa se batiza, é como se ela estivesse morrendo para o mundo. Morrendo para o mundo. Ou seja, aí nós vamos lá para o livro agora de Romanos. Romanos agora, você está em João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Romanos capítulo 6. Aí agora Paulo fala um pouquinho sobre o batismo, né? Romanos capítulo 6, versículo 3, Romanos 6, 3. Aí agora já é Paulo falando do batismo. Olha como é que funciona o batismo, ó. Romanos 6, 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ó, quando uma pessoa batiza, é o mesmo que ela tivesse o quê? Morrendo, está sepultando. Uma pessoa para ser sepultada, ela tem que estar morta. Então, quando uma pessoa se batiza, ela está então como se ela está como participando da morte de Cristo. Jesus não teve que morrer na cruz do Calvário? Jesus morreu na cruz por causa do quê, pessoal? Ele morreu por causa dos pecados. Dos pecados de quem? Dele? Não, Jesus não tinha pecado. Jesus foi o único ser no universo. Jesus foi o único, gente. Não existe, nunca vai existir alguém que seja perfeito. Na história da humanidade, a gente tem a história de vários grandes homens, tá? Você já ouviu falar de Maomé? Quem já ouviu falar de Maomé? Já? Maomé, ele foi um grande líder espiritual. Maomé, ele foi um homem que durante muitos anos da vida dele, ele procurou ter um encontro com Deus. A história de Maomé é uma história interessante. Ele era um rapaz de uma família pobre, né? Maomé, ele ainda jovem, ele teve que trabalhar como beduíno. Beduínos são aquelas pessoas que vivem no meio do deserto. São aquelas pessoas que vivem no deserto. Eles são como se fossem guias, né? Orientam as pessoas a viajar pelo deserto. Hoje é fácil hoje, se você quiser ir, por exemplo, lá para o deserto do Saara, pessoal, você pode pegar um avião, desce lá no Cairo, desce lá no Egito, ou até mesmo em Jerusalém. Aí você tem ônibus, você tem carro, você tem helicóptero, você tem um monte de coisa que pode levar você até o deserto do Saara. Mas imagine isso há milhares de anos atrás. Não tinha nada disso, era tudo na base do camelo. Então, Maomé, ele foi um homem, um jovem. Na juventude dele, ele peregrinou pelo deserto, ele era um beduíno. Tá? Conta a história que ele conheceu uma princesa, né? Ele conheceu uma princesa numa desses trabalhos dele no meio do deserto. Ele conheceu uma princesa, ele acabou então se casando com essa princesa, se tornou um homem rico, e durante muitos anos da vida dele, ele procurou ter um encontro com Deus. E aí, numa dessas experiências de buscar a Deus, ele teve lá uma revelação, como que Deus apareceu para ele, e aí começa toda uma história que ele cria, né? Que hoje é uma das maiores religiões, que é os muçulmanos. Se eu não me engano, hoje os muçulmanos é a terceira ou a quarta maior religião do mundo, são os muçulmanos, tá? Os muçulmanos, eles acreditam no Pentatêutico. O que é o Pentatêutico? Os 5 primeiros livros de Moisés, livro da Bíblia. Os muçulmanos acreditam só no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É os Pentatêuticos, só isso. O Alcorão que eles falam, né? O Alcorão é baseado no Pentatêutico, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os muçulmanos não acreditam no livro de Salmos, não acreditam em Isaías. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, um grande profeta.
Os muçulmanos não acreditam que Jesus é o Messias. Pelo contrário, eles reverenciam mais a Maomé do que a Jesus Cristo, tá? Então, Maomé, ele foi um homem que ele construiu, né, uma religião muito poderosa e conhecida. Só que Maomé teve seus pecados, teve as suas falhas. Buda também, né, renunciou à sua vida de riqueza, sua vida lá de prazeres para poder, né, se aperfeiçoar na religião do budismo, né? Ele criou o budismo, enfim, mas foi um homem cheio de falhas. Enfim, pessoal, todo ser humano na face da terra tem os seus pecados. O único homem perfeito se chamou Jesus Cristo, o único. Nem Sérgio, nem Valdemiro, nem Edir Macedo, nem Papa, nem Davi Miranda, nem R.R. Soares, ninguém é perfeito. Só Jesus Cristo é perfeito, só Ele, mais ninguém, tá? Então, quando uma pessoa, você vê, e Jesus quando morreu, não morreu pelo pecado dele, não, ele morreu pelo pecado da humanidade. Então, quando uma pessoa se batiza, é como se ela estivesse morrendo com Cristo. Aí continua aqui em Romanos 6,4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de vida. Aqui que está o grande segredo do batismo. Agora que eu quero que você entenda o seguinte: o batismo, descer nas águas, salva uma pessoa? Sim ou não? Não. O ato da pessoa descer nas águas, o ato da pessoa ela mergulhar nas águas e se levantar das águas, não significa que ela está salva. Isso é uma simbologia, pessoal. Isso é simbólico, tá? Meu irmão, o diabo ele tem enganado muitas pessoas com isso. Tem pessoas que ela acha o seguinte: não, eu já fui batizado na igreja, agora eu estou salvo. Tem um monte de gente aí fora aí, meu irmão, que um dia frequentou uma igreja, que um dia congregou numa igreja, e hoje está no mundão, bebendo, fumando, se prostituindo, roubando, matando. Só que ela acha que porque ela foi batizada um dia nas águas, ela acha que se Jesus voltar, ela está salva? Tá não. Por quê? Ela desceu nas águas, mas ela não se batizou. Como assim, bispo? O batismo verdadeiro é quando a pessoa, primeira coisa, o primeiro passo para a pessoa ela realmente ser batizada. O primeiro passo para o verdadeiro batismo, a pessoa reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se a pessoa, eu conheço gente que é assim: bispo, não, eu amo Jesus, bispo, eu amo Jesus, mas eu não posso deixar, né, meu padrinho Cícero. Não, meu padrinho Cícero, oh meu Deus, como eu amo o padrinho Cícero. Não, homem do céu. Não, eu amo Jesus, mas eu sou devoto fervoroso da Aparecida. Sou, não, como eu amo a minha Cidinha. Não. Meu irmão, quando a pessoa ela batiza, ela confessa e declara para todo mundo que só Jesus Cristo é o Deus dela. Só Jesus. Mas é porque a minha mãe fez um voto para Toinho, falou para Toinho que se eu casasse, eu ia viver a vida. Não, meu irmão. Eu já fiz muita promessa. Quem já fez promessa aqui já, pessoal? Eu já fiz promessa também. Quando eu não conhecia Jesus, eu também já fiz promessa. A minha mãe já fez promessa de não cortar meu cabelo. Isso é chamado de ignorância espiritual. Um dia uma senhora chegou para mim e falou assim: bispo, cabelão bem compridão. Ela falou assim: bispo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pode fazer, irmã. Não, bispo, é porque quando eu conheci Jesus, eu fui para uma igreja, e nessa igreja
Uma irmã revelou que eu não podia mais cortar o meu cabelo. Uma irmã revelou que eu não podia cortar mais o meu cabelo, que se eu cortasse meu cabelo, então eu ia estar cortando o meu caminho para o céu. Não, e tem mais, ela falou para mim que no dia que eu morrer, lá no céu vai ter um anjo com uma régua, e o anjo vai medir o meu cabelo. Se o meu cabelo for cortado, eu não vou poder entrar no reino dos céus. Gente, não, parece até brincadeira, mas tem gente que inventa cada coisa aí, meu irmão. Mostra na Bíblia onde é que está escrito isso, pessoal. Gente, isso não existe na Bíblia, gente. É pecado mulher cortar o cabelo? Não, não é pecado, gente. Mas lá em 1 Coríntios, Paulo disse para a mulher não cortar o cabelo. Realmente, lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele sugere que as mulheres cristãs de Coríntios não cortassem o cabelo. Mas você sabe por que não? Você tem que conhecer a história, tá vendo? Por que Paulo disse para as mulheres de Coríntios não cortar o cabelo? Porque a cidade de Coríntios tinha muitas prostitutas. E diferente de hoje, as prostitutas daquela época, elas não usavam roupas indecentes. Como é que se conhecia uma prostituta? Pelo cabelo dela. A prostituta, ela não usava véu e tinha o cabelo curto. Então, quando o homem passava perto de uma mulher e ela tinha um cabelo curto, sabia que ela era uma meretriz, uma prostituta. Por que Paulo orientou as mulheres de Coríntios não cortar o cabelo? Para que elas não fossem comparadas com uma prostituta. Você está me entendendo, pessoal? Mas não que Paulo dizia que era pecado cortar o cabelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Paulo, ele deu um conselho para que as mulheres de Deus não fossem, confundidas com uma prostituta. Era um conselho que Paulo estava dando. É como, por exemplo, sei lá, vamos supor, lança uma moda aí de uma roupa aí, para a mulherada do mundo aí poder mostrar o corpo. Gente, não é bom que você, mulher de Deus, use tal roupa. Não é bom você usar essa roupa. Por quê? Porque vão comparar você com uma mulher da rua, uma mulher da vida. Então não é bom. Você está entendendo, pessoal, como é que é? Então, o que acontece, pessoal? O que realmente motiva uma pessoa? O que prova que uma pessoa, ela se batizou? Aqui, quando ela começa a andar em novidade de vida. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Você sabe quando é que uma pessoa realmente ela prova que ela se batizou? Quando ela abandona todo o pecado que ela praticava. O que prova que uma pessoa se batizou? Bom, a pessoa antes do batismo, ela mentia, e agora? Não mente mais. Antes do batismo, ela roubava, e agora? Não rouba mais. Antes do batismo, ela bebia, fumava, se prostituía, e agora? Não bebe, não fuma, não se prostitui. Então isso está, sabe? Olha, você quer ver se você realmente foi batizado? É só você ver o que as pessoas falam ao seu respeito. Nossa, fulano, poxa, você está diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Nossa, como você mudou, hein? O que está acontecendo com você? Olha, tem alguma coisa diferente em você, porque você é uma nova criatura. Agora, meu irmão, você veio para a igreja, se batizou. Antes de se batizar, você bebia, e agora? Bebe mais ainda. Antes de batizar, você fumava, e agora? Piorou, está até fumando cachimbo agora. Antes de batizar, você gostava no forrobodó, chiquilique, luque, chiquilique, laque, chiquilique, e agora? Continua mais ainda, chiquilique, laque, chiquilique, lique, né? Mas peraí, cadê a mudança? É verdade, irmão, cadê a mudança? Eu não estou dizendo, olha para mim, bispo, então depois que me batizar eu tenho que ser perfeito? Não, perfeito é só Jesus. Eu, por exemplo, esse ano agora, eu fui batizado em julho de 1994. Eu fui batizado em julho de 1994. Então esse ano agora fez 30 anos que eu fui batizado. Nesses 30 anos, você acha que eu pequei, pessoal? Hoje mesmo já pequei, meu irmão. Eu fui fazer uma visita agora há pouco ali, meu irmão, quase que eu bati o carro. Seu filho de Deus abençoado. Já pequei. Meu irmão, quem pecou aqui hoje? Quem pecou aqui hoje? Aí, ó. Quem não pecou hoje ainda? Quem não pecou? Deixa eu ver. Alguém? Tem uns que acabaram de pecar, acabaram de olhar para o relógio. Meu Deus, que hora que vai acabar essa reunião? Acabou de pecar, meu irmão.
Isso é pecado. Gente, todos nós pecamos, gente. Ô bispo, então, mas peraí, então se eu pequei, quer dizer que eu tenho que me batizar de novo? Meu irmão, se toda vez que você pecar, você tiver que batizar, então você tem que criar, tá? Você constrói uma piscina na tua casa, um batistério, para se batizar todo dia, porque daí você não vai ser. Gente, não é assim. Bispo, depois que eu me batizei, bispo, olha, depois que eu batizei, eu não vigiei, bispo, fiquei bravo com a minha esposa, discuti com a minha esposa. Você pecou, você errou. Mas você vai ter que se batizar de novo? Não. A Bíblia fala que você deve então confessar o seu pecado, se arrepender dele, não praticar mais. Pronto. Você está entendendo, pessoal? É isso que muita gente não entende. Tem gente que vai falar assim: bispo, eu batizei, mas aí eu cometi um pecado, quero batizar de novo. Meu irmão, não existe batismo de novo. O que é batismo? A palavra significa o quê? Sepultar, enterrar. Eu já fui sepultado, mas eu quero ser sepultado de novo. Meu irmão, você já viu alguém matar o morto? Você já viu alguém matar morto? Ih, rapaz, esse ano a minha sogra faz 10 anos que morreu, deixa eu lá matar ela de novo, não, né? Não existe isso, gente. Meu irmão, depois que a pessoa morreu, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, ela vai estar morta. Assim é o batismo. Existem algumas igrejas que ensinam renovar batismo. Que renovar, gente? É que eu estou falando, como é que você vai renovar a morte do defunto? Não tem. Não, porque você já está batizado há muito. Quando é que você batizou? Em 1950. Nossa, você está muito tempo que você foi batizado. Não importa, meu irmão. Você pode ter sido batizado hoje, você pode ter sido batizado há 50 anos atrás. Uma vez que você foi batizado, se você crê, ele tem validade, meu irmão. Não existe renovar batismo. Eu tenho que renovar batismo. Uma vez eu conheci uma senhora, olha, cuidado, gente, porque o diabo engana muita gente com isso. Eu conheci uma senhora uma vez, ela falou para mim assim: bispo, Deus me revelou. Cuidado com, gente, pelo amor de Deus. Deus me revelou que para mim ser salva, eu tenho que ser batizado 7 vezes. Falei, quantas? 7. E cada batismo com um pastor diferente. Agora vai vendo. E o 7º batismo tem que ser lá em Israel, nas águas do Rio Jordão, pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Falei, mano, já está no inferno então, esquece, né? Gente, que isso, gente? Minha irmã, se você depender do apóstolo e batizar, você está no inferno, né? Gente, olha aqui. Não, porque Deus me mostrou. Gente, isso não é Deus não, gente. Me desculpe, isso é diabo. Eu só vou ser salvo se eu me batizar nas águas lá do Rio Jordão. Não, meu irmão. Eu, por exemplo, eu fui batizado numa piscininha plástica. O meu batismo foi, sabe aquelas piscininhas de criança? Tanto que quando eu batizei, o pastor ainda demorou, meu irmão, ele teve que me colocar de lado na piscina, porque não dava certo. Uma água fria, mas estava um frio, meu irmão. E o pastor me enrolando, e eu já estava tremendo na água assim, eu pequei na água do batismo, eu pequei. Falei, esse miserável, esse pastor que não batiza logo, né? Meu irmão, aí o pastor, aí tentava, não, assim não vai dar, deixa eu ver aqui. Cabeça grande, irmão. Falei, cabeça da sua mãe, né? Aí teve que me colocar de lado, eu tive que me batizar de lado na piscina. Uma água gelada, meu irmão. Entendeu? Não, mas foi meu batismo. Eu fui batizado lá no batistério da Cidade Mundial. Glória a Deus. Eu fui batizado lá no Rio Jordão. Que bom, meu filho foi batizado no Rio Jordão. Meu filho foi batizado lá. Entendeu? Glória a Deus. Mas, gente, não importa. Bispo, eu fui batizado dentro de uma caixa d'água. Glória a Deus. Aliás, eu vi esses dias um vídeo tão bonito, pessoal. Não sei aonde que foi. Eu acho que foi no exército norte-americano. Tinha um rapaz lá, um soldado lá, que estava evangelizando os outros soldados. E aí o pessoal aceitou Jesus como Salvador. Os soldados lá do exército norte-americano. E aí eles foram, acho que numa caixa d'água que eles arrumaram. E o rapaz começou a batizar os outros. Está até arrepiado, ele começou a batizar os outros colegas dentro de uma caixa d'água. Olha que coisa linda, gente.
Ah, bispo, olha, eu não, por exemplo, outra coisa, tem gente que fala assim, olha, fulano, vamos na igreja? Ah, não vou na igreja porque eu bebo. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Sabe quando que ela vai parar de beber? Nunca. Lógico. Ah, eu não vou para a igreja porque eu uso droga. Quando eu parar de usar droga, eu vou para a igreja. Não vai parar nunca. Gente, Jesus falou, vinde como? Fumando, bebendo, usando droga, se prostituindo, matando. Venha como você está, eu vos aliviarei. É Jesus que vai te libertar. Gente, ah não, quando eu parar de roubar, eu vou para a igreja. Você não vai parar nunca. Quando eu parar de mentir, eu vou para a igreja. Você não vai parar nunca. É na igreja que você vai encontrar forças, é na igreja que você vai encontrar, né, o alimento para que você consiga vencer o pecado. Quem está entendendo, pessoal? Meu irmão, ah não, quando eu parar de fazer o que é errado, eu vou para a igreja. Você não vai conseguir nunca. É óbvio que tem que ter o querer da pessoa, né? A pessoa tem que querer, não, eu fumo, eu bebo, mas eu quero me libertar. Jesus, eu sei que é errado, eu sei que não te agrada e eu quero. A pessoa tem que ter o querer. Então, perdão, o que é o batismo? É o sepultar. Quando uma pessoa ela se batiza, ela está sepultando a velha, ou seja, o que ela fazia, não vai fazer mais. Ela roubava, não roube mais. Ela mentia, não minta mais. Ela se prostituía, não se prostitua mais. Ela vai passar a ser uma nova criatura. Amém? Quem entendeu a palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.